Estamos de volta com Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte. E o técnico Mano Menezes falou se foi surpreendido ou não pelo Atlético ontem. Bom, pelo conhecimento que nós temos do nosso adversário, nós sabíamos que o Atlético não seria nos 2 jogos finais o Atlético que jogou a fase classificatória, né? Também sabíamos que não iríamos ganhar o campeonato baseado no que fizemos até aqui. Só podemos ganhar o campeonato baseado nas coisas que vamos fazer nos 180 minutos. Não fizemos bem a primeira parte, né? Nos descuidamos, nos desconcentramos, deixamos escapar e o adversário estava lá para aproveitar a nossa deficiência. Agora cabe a nós dar uma resposta positiva diante do nosso torcedor. Espero o torcedor no estádio, exatamente baseado naquilo que fizemos até aqui, aí sim podemos transmitir essa confiança de que vamos, na nossa casa, num segundo jogo, sermos uma equipe melhor do que fomos na primeira, principalmente nos 20, 25 minutos aí finais do primeiro tempo. Então é isso que temos que fazer e vamos fazer. Paulo Roberto, a gente vê na entrevista do Mano aí que ele coloca que já esperava que o Atlético não ia ser aquele time que foi durante o campeonato todo, né? E que também esperava do Cruzeiro que não fosse o que foi, apesar de ter feito uma campanha sensacional no primeiro turno, mas, né, o nível do campeonato não era tão bom. Enfim, o que eu coloco para você é o seguinte: realmente no momento da decisão é que a gente vê realmente o que é cada time, porque você sempre falou aqui durante o programa que o teste para o América era quando ele enfrentasse Atlético e Cruzeiro, e ele não foi bem. E nessa final mesmo, a gente pode dizer que nesses 2 jogos aí é que a gente consegue analisar o potencial de cada time? Não, óbvio que é um diferencial, né, quando joga Atlético e Cruzeiro, né? Eu já joguei inúmeros clássicos em que eu não era favorito e acabou vencendo, e vice-versa. É um clássico realmente que não define assim que o cara ou tá lá em cima, o outro tá lá embaixo. É sempre muito equilibrado. Agora, o Léo até falou uma coisa que eu acho que o Atlético vem colocando isso dentro de campo, é essa atitude de melhorando a cada jogo, que nós vemos agora nessa reta final aí, nesses 13 jogos do Thiago. A gente já vê uma cara dele no time, né? Uma montagem melhor ali da qualidade de jogadores no meio de campo, encaixe no ataque. E eu acho que agora ele parece que achou o time, né? Jogando o Otero, Casares, enfim. Ele preenchendo mais o meio de campo e dando mais liberdade aí, até pro Luan jogar mais pelo lado direito lá. Eu acho que o Atlético se achou, né? Achou o time titular. A realidade é essa. O Atlético hoje, o time titular é esse que a gente viu jogar ontem. E houve essa evolução. Agora, óbvio que também o Cruzeiro não jogou bola ontem, né? Alguns jogadores ficaram devendo e muito, né? Não vejo nenhum jogador ontem do Cruzeiro que se destacou. Para mim, até o Fábio, que a gente sempre destaca, para mim, o primeiro gol foi falha dele. Mas, enfim, o clássico está aberto ainda, essa decisão. O Atlético tem uma baita de uma vantagem, mas é difícil você colocar, cravar isso aí. Agora, Leandro, numa das falas do Mano na coletiva ontem, ele disse que nesse campeonato tem dessas coisas, você fazer uma campanha como fez, né, e de repente chegar na final como ontem e às vezes o time não ir como se esperava. É mais ou menos entender que o nível do campeonato não é tão bom, que também você não pode chegar e dizer que por o Cruzeiro ter feito aquela campanha sensacional, está num nível já pronto para algumas situações. Porque o time que ele jogou até então são times, né, razoáveis. E realmente o embate contra o Atlético é o que a gente pode tirar, né? E o primeiro jogo da Libertadores como um parâmetro para poder analisar o time, não? Eu acho que agora, quando você tem uma derrota como essa, você vê muitos erros, né? Eu acho que o Cruzeiro está na crescente, como o Atlético também está. Entendeu? E é clássico, igual o Paulo falou. Eu também cansei de jogar vários clássicos aí não sendo favorito, acabei vencendo, ou então era favorito e perdi. Então acho que aconteceu do Atlético jogar bem. Eu acho que o fator fundamental foi a torcida do Atlético ontem. Voltou a ser o caldeirão que era, né, Paulo? O Léo estava ontem lá no jogo e viu isso de perto. Então acho que agora é o segundo jogo dentro do Mineirão. Acho que o apoio do torcedor vai ser fundamental para o Cruzeiro também, para fazer a diferença. Agora, Leandro, vale a pena a gente ressaltar, não sei se você lembra, Léo, também, que no primeiro clássico, que o Atlético perdeu de 1-0, o Atlético não jogou mal, não. Eu me lembro daquele jogo, o Atlético não foi mal naquele jogo.
Então, assim, a gente não... por exemplo, nesses 2 jogos, eu não vi disparidade nenhuma, nem para um nem para outro. Eu acho que o Atlético se aproveitou no momento fraco do Cruzeiro e venceu o jogo bem. Mas o jogo é muito bem equilibrado. Nesse primeiro clássico que o Cruzeiro ganhou, também foi equilibrado. São os detalhes, né, Paulo? Eu acho que detalhes, o clássico são detalhes. Depois da parada técnica, o Atlético aproveitou. Em 10 minutos, 3 gols. Bum, bum. E aí você sente, no clássico você sente. E nós vamos falar aqui também da arbitragem, que a gente ainda não falou, né? Que, afinal, os 2 times estavam cheios de jogadores pendurados e ninguém tomou o cartão. Eu vou falar disso aqui, mas antes, tem mais uma dica aí para vocês. Crote é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. No Crote, os profissionais são qualificados e comprometidos com a assistência no atendimento de forma humanizada. Tem uma equipe de especialistas nas áreas de fisioterapia e pilates. Atende aos convênios Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Falando então em arbitragem, o vice-presidente do Cruzeiro de Futebol, Itaí Machado, falou isso. Como é que ele achou essa arbitragem do jogo de ontem? Eu acho que ele controlou cartões amarelos para os 2 lados. Nós até trabalhamos isso para que fosse controlado pelos 2 lados. Nós trabalhamos muito nos bastidores. O que a imprensa não sabe é que o Cruzeiro tinha pedido ao presidente da Federação Mineira que esse árbitro aí não apitasse o jogo do Cruzeiro, porque no jogo que teve no Mineirão ele administrou os cartões amarelos. Hoje ele administrou para os 2 lados, isso aí ficou evidente. Jogadores que estavam pendurados do lado de lá teriam que ter tomado e os jogadores do lado de cá também teriam que ter tomado, principalmente no caso do Henrique. Mas o árbitro não influenciou no placar. Mas eu acho que a escolha da maneira que é feita de uma maneira que você não pode cobrar credibilidade. E isso, o Cruzeiro, na hora que acabar o campeonato, nós vamos tomar nossas providências. Léo Gomide, a gente está vendo aí o Itaí falando e ele coloca a culpa, vamos dizer assim, dos jogadores não terem sido amarelados, porque a arbitragem conseguiu controlar. Você até citou isso antes aqui do programa, que o Leandro também, que a linha de defesa, todo o atleta estava amarelado e não tomou o amarelo. Você acha que teve influência da arbitragem nisso? Não, nenhuma, Breno. Eu acho que, pelo menos agora, recordar na memória assim, algum lance que ou o Patrick, ou o Léo Silva, Gabriel e o Fábio Santos, alguma falta que cometeram e que deveriam ter sido advertidos, não me recordo, né? Esse lance do Henrique que ele citou foi no segundo tempo, uma falta que depois o Otero cobrou e o Fábio acabou espalmando, né? Os jogadores do Atlético até fizeram ter uma certa pressão ali para um amarelo para o Henrique que o tiraria do último jogo, né? Então, eu não acho que não influenciou, não. Eu acho que controlou, mas não controlou naquela de, olhando ali na lista, não, esse aqui está pendurado, esse aqui eu não posso dar cartão, não. Para não atrapalhar o espetáculo do próximo domingo. Eu acho que não teve isso, não. Bom, vamos colocar a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa aí, Ana. Isso, deixa eu mandar mais abraços para quem acompanha a gente todos os dias aqui. É o Ângelo de Ribeirão das Neves, Maria Alves de Betim, Laerte de Boston, sempre nos acompanhando, Antônio Batista de São Paulo e o César Cipião. Tem uma pergunta aqui para o Paulo Roberto, quem faz é o Alex do bairro Serra, que é o seguinte, Paulo. Se você acha que o Galo tem que jogar fechado no segundo jogo, com o regulamento embaixo do braço? Um abraço. É óbvio que o regulamento debaixo do braço o treinador vai usar. Você tem uma vantagem de 2-0, você não vai se arriscar e expor aí a vantagem que você tem. É um jogo de inteligência, agora é um jogo de domínio de posse de bola, né? O Atlético não pode deixar o Cruzeiro crescer e engrandecer nesse jogo jogando recuado. Aí você dá bala para o adversário. Eu acho que o Atlético tem que manter esse padrão que ele teve de jogo, de estrutura, de campo, tentando dominar o meio-campo novamente, né? Eliminando alguns jogadores importantes do Cruzeiro, no caso do Thiago Neves, no Arrascaeta quando entra, enfim, jogadores que fazem uma diferença. Realmente o Atlético tem que segurar esses caras e fazer o jogo dele. O Atlético não pode pensar jamais, enfim, jogar recuado. Eu acho que aí seria um tiro no pé. Ô, Leandro, olhando essa situação aí de elenco, né?
ontem o Raniel, de novo, foi titular no primeiro jogo da primeira fase. Ele foi titular, fez o gol da vitória, foi muito bem falado pela torcida. E ontem a gente viu em redes sociais alguns torcedores já criticando a situação dele, porque o Sassá entrou, teve uma chance, 2 chances, porque a segunda ele até driblou o Vitor, deu uma outra dinâmica ali. Como é que você viu essa movimentação aí? Torcedor é paixão, né? Qual a chance que o Raniel teve? Nenhuma. Então calma, o cara é bom jogador, como também a gente não pode enaltecer muito também, mas também tem que ir com calma. Não adianta, foi o coletivo. Ontem o coletivo do Cruzeiro não funcionou. E isso dificulta pro Raniel. O Thiago Neves não achou ele, o Robinho não achou ele, o Rafinha não achou ele. Então vamos com calma, que ele ainda é bom jogador e vai dar tudo certo pro Cruzeiro. Méritos para a defesa do Atlético, conseguiu neutralizar ali o Raniel? Também, né, Breno? Porque, como o Leandro falou, coletivamente o Cruzeiro não conseguiu uma atuação de destaque que se sobressaísse ao sistema defensivo do Atlético e, consequentemente, criar oportunidades de gol. É claro que o Vitor fez algumas defesas, né? Ainda estava 0-0, num contra-ataque rápido ali, o Robinho achou o Thiago Neves na esquerda, ele bateu, o Vitor fez uma defesa, teve um chute de fora da área também, que o Vitor fez a defesa no canto direito. O Cruzeiro teve algumas chances, né? Mas, se a gente comparar com o clássico da fase classificatória, o Atlético conseguiu ter mais posse de bola e refletir isso em finalizações a gol, né? Principalmente com a bola parada, que com certeza ao longo da semana o Thiago Largue treinou nas atividades fechadas na Cidade do Galo. E além do coletivo do Cruzeiro não ter funcionado, não teve nenhum jogador ali que destoasse positivamente nem na individualidade, num drible, numa bola enfiada, né, para achar algum companheiro numa boa situação de finalização. Então, além do coletivo não ter sobressaído, ninguém ali individualmente também teve alguma que você fala assim, não, esse aqui tentou chamar a responsabilidade, mas os demais não acompanharam. Acho que nem isso não teve. Nós vamos... Clássico nós agora vamos deixar um pouquinho de lado, porque nós temos que pensar nos próximos jogos, porque durante a semana os times têm parada torta, aí, tanto Atlético quanto Cruzeiro. Mas antes, um recado aí para vocês. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No Hotel Intercity BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126, você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar é fácil. Acesse o site www.intercityhotels.com.br, selecione o hotel Intercity BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercity BH Expo, conforto e praticidade para você. Nós vamos para um último intervalo e voltamos falando tudo sobre os próximos jogos de Atlético e de Cruzeiro. Não sai daí.